Hello everyone, how are you? Nesse podcast eu vou trazer para vocês algumas comidas típicas brasileiras. Mas antes da gente ir pro vídeo, já deixa um like, se inscreve aqui no canal e também ative as notificações para saber quando os próximos vídeos forem ao ar. Compartilhe esses vídeos com seus amigos para ajudar o nosso canal. Agora vamos pro vídeo? Comida típica brasileira. Pratos incríveis. Qual é a comida típica brasileira? Essa pode ser uma pergunta que você já tenha se feito alguma vez na vida. Afinal, sendo o Brasil um país de proporções continentais e possuindo uma gastronomia tão variada, fica de fato complicado definir objetivamente uma resposta para essa pergunta. Isso porque, na verdade, são muitas coisas e muitos estilos advindos das diversas influências culturais que recebemos ao longo da nossa formação social. A gastronomia brasileira é tão diversificada como o seu povo, com fortes contribuições indígenas, africanas e mais a influência colonizadora e dos povos imigrantes. Não teria outro jeito. Sendo assim, a melhor forma de conhecer a riqueza da comida típica brasileira é separando suas regiões geográficas que agregam fatores e influências históricas em comum. Então, confira agora pratos típicos brasileiros separados por suas regiões geográficas para você conhecer. Feijoada. Não só é o prato mais conhecido do Rio de Janeiro, como figura também entre os mais conhecidos da comida típica brasileira. A feijoada consiste em uma mistura de feijão preto cozido com partes menos nobres do porco, como orelha, rabo, além da linguiça e carne seca. Normalmente vem acompanhada de couve e de arroz. Acredita-se que a feijoada tenha sido inventada por escravos, que faziam sua comida com os alimentos que eram menosprezados pelos seus senhores. Por isso, o fato das carnes utilizadas não serem nobres. Moqueca capixaba. Esse é um prato típico do Espírito Santo, mas que é famoso em todo o Brasil. A moqueca capixaba consiste em peixe cozido com vegetais e frutos do mar. Ela pode ser feita com vários tipos de peixes, tais como badejo, cação ou dourado. Mas o que não pode mudar no preparo é o uso da panela de barro, que traz com ela toda a tradição. O prato costuma vir acompanhado de arroz, pirão e muita felicidade também. Pão de queijo. Não tem como ir a Minas e não provar um dos seus pães de queijo. É como se você nem tivesse passado por lá. O pão de queijo é um dos maiores símbolos da culinária mineira. E olha que não faltam candidatos a esse posto. Tamanha é a riqueza da gastronomia em Minas Gerais. Porém, o pão de queijo ganha pela versatilidade, sendo uma comida de qualquer momento, principalmente com um cafezinho. Apesar do nome, o quitute não leva farinha de trigo, mas sim polvilho, que é um produto oriundo da mandioca. A história conta que essa receita surgiu nas fazendas mineiras na busca de substituir a farinha de trigo em alguns pratos, em uma época que o acesso à farinha era escasso. Carne de sol. A carne de sol nada é mais do que uma peça de colchão mole ou duro salgado, preparado segundo a tradição nordestina. Tem esse nome porque antigamente era levada ao sol para secar, no momento em que fosse salgada e se iniciasse o processo de cura. Hoje em dia não se leva mais a carne ao sol, a cura é feita em ambiente refrigerado, para não secar demais a carne, o que nesse caso a transformaria em carne seca. Costuma vir acompanhada de aipim frito, queijo coalho e feijão verde. Acarajé. O acarajé é um prato típico da Bahia, feita pelas características baianas em suas barracas, na rua mesmo. É uma comida típica brasileira que também relembra a herança africana que o Brasil tem, mas que hoje encanta locais e turistas que passam por lá também. O acarajé é um bolinho de feijão fradinho, frito em azeite dendê e recheada com vatapá, camarão seco e vinagrete, além de pimenta.
Essa última você deve ter muito cuidado, porque na Bahia um prato apimentado é realmente muito apimentado. Quando te perguntarem se quer um acarajé quente ou frio, tenha noção de que quente quer dizer apimentado e não a temperatura da receita. Se você não estiver acostumado, fuja da pimenta. Tapioca. A tapioca tem origem indígena, porém com o tempo foi se espalhando pela região a ponto de ser reconhecida como um prato da comida típica brasileira no Nordeste. A sua origem vem da fécula de mandioca granulada, que ao ser esquentada forma uma massa úmida. Ficou muito famosa nos últimos anos por ser um ótimo substituto do pão para quem é intolerante ao glúten. Sua versatilidade também é um dos seus trunfos, já que pode ser recheada com alimentos salgados como frango desfiado, peito de peru e queijos, como também por alimentos doces, como brigadeiro ou doce de leite. Pato no cutupi. Esse é um prato típico da culinária paraense e consiste em um pato assado com um molho feito à base de tucupi, que é um líquido amarelo extraído da raiz da mandioca brava. É uma receita originalmente indígena que usava o tucupi para preparar patos selvagens, assados em fogões de pedra. Uma curiosidade aqui é que o tucupi inicialmente é venenoso. Ele tem que ser fervido lentamente por muitas horas para que perca todo o seu ácido cianídrico. Tacacá. O tacacá também é uma iguaria de origem indígena, que faz parte da comida típica brasileira. Muito famoso em todo o norte do país, ele é feito a partir do tucupi e da goma de tapioca extraída da mandioca. O prato é servido quente e leva ainda camarão seco e jambu, uma folha amazônica que pode causar um formigamento nos lábios. Açaí. O açaí é uma fruta que já espalhou por todo o Brasil, embora seja tradicionalmente do norte do país. Não é difícil encontrar barraquinhas de açaí em praias ou mesmo ver essa iguaria dividindo espaço com outras sobremesas geladas em casas de sorvetes, por exemplo. No restante do Brasil, ele é batido com guaraná, banana e morango, além de ser misturados com diversas coisas: granola, caldo de sorvete, granulado, jujubá, entre outras coisas. Agora, originalmente, o açaí acompanha refeições, servido com peixes fritos e camarões, misturado à farinha de mandioca. De um jeito ou de outro, é um alimento bastante benéfico para a saúde, contendo vitaminas, ferro, cálcio e fósforo, assim como outros nutrientes. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do podcast e fique de olho que logo vai sair a segunda parte dele com continuações dos pratos típicos do Brasil. Obrigada por ter acompanhado esse vídeo e até o próximo. Tchau!